Agora, no mercado regulado, sobre as apostas, as casas de bets, começou a valer agora, em janeiro. A partir de agora, as marcas devem cumprir uma série de regras para continuar funcionando. A gente vai entender um pouco mais sobre como funcionam as novas regras. Eu chamo o especialista em direito desportivo, Felipe Crisafulli. O Felipe, que é especialista, muito obrigado em conversar com a Jovem Pan. Essas novas regras, quais são os impactos diretos nessas plataformas de jogos online, toda essa repercussão, de que forma que isso vai impactar essas plataformas? Felipe, seja bem-vindo, ótima tarde a você. Obrigado, Bruno, pelo convite da Jovem Pan, estou sempre à disposição. E a gente falava, ou melhor, vocês falavam, né, há pouco, que o mundo aqui na América do Sul, sobretudo, está vívido, vamos dizer assim, nesse início de 2025. E aqui no Brasil, especificamente em relação às bets, né, as apostas esportivas aos jogos online, não é muito diferente. O mercado regulado começou a valer em 1º de janeiro. Com isso, nós agora temos uma série de regras que devem ser cumpridas por todos os operadores, e não só, também pelos apostadores, pelos afiliados. São regras, então, que vão desde a questão da obrigatoriedade de obter uma autorização para poder funcionar no país e, com isso, ter o direito de usar o site no domínio .bet.br, mas passam também por outras N regras, N obrigações, tais quais cumprimento de normas, né, relativas ao jogo responsável, evitar o superendividamento, o jogo patológico, que nós denominamos como ludopatia, e também outras questões tais quais apenas hoje em dia o Pix, a transferência bancária e outros meios de pagamento podem ser utilizados para fins de depósito, mas nós não temos a possibilidade de depósito através de cartão de crédito, através de boleto bancário. Então, qualquer apostador que queira fazer a sua fezinha, vamos dizer assim, ele precisará depositar um valor na conta dele vinculada, numa conta corrente dele, né? Uma conta que ele vai informar qual que é previamente ao operador. Vai também obrigatoriamente ter de fazer reconhecimento facial, porque é uma das exigências da lei e da regulamentação que seja possível nós identificarmos quem é o apostador, porque apenas vamos dizer assim, o próprio CPF é que pode apostar e o dinheiro tem que sair de uma conta corrente vinculada a esse mesmo, de uma conta, né, vinculada a esse mesmo CPF, uma conta em instituição financeira aqui no Brasil. Então nós temos agora diversas regras, tem uma pincelada bem geral aqui em algumas delas, mas a expectativa é de que a partir de agora nós tenhamos maior seriedade, não que o mercado não fosse sério, muitos operadores, talvez a maioria deles o são, mas o mercado desregulado ou mal regulado propicia também aqueles aventureiros que tentam se valer dessa fragilidade legal para se locupletar à custa do consumidor, do usuário final, que é muitas vezes hipossuficiente. Com essas regras que são ligadas a essa conta, que seja uma conta da pessoa que tem o CPF para fazer esse jogo, a gente viu numa recente operação da Polícia Federal, inclusive, alcançou alguns artistas, influenciadores. Na sequência também teve um levantamento de que os usuários estavam utilizando até recurso de auxílio do governo federal para fazerem esses jogos. Com essa conta que você diz que é necessário ser ligada a essa pessoa que tem o CPF, haverá algum risco de conseguir usar esse recurso de qualquer auxílio do governo ou não existe esse risco? Agora somente uma conta de pessoa física ou uma conta de uma instituição real justamente para utilizar esse fundo? Nós tivemos ao final do ano passado a decisão do ministro Fux proibindo que recursos provenientes de programas assistenciais e sociais, tais como o BPC e o Bolsa Família, fossem utilizados para fins de apostas e jogos online. Só que, ao mesmo tempo, nós já tivemos a manifestação da AGU dizendo que é basicamente impossível que o poder público fiscalize, monitore e impeça
que esses recursos provenientes desse tipo de programas sejam utilizados para fins de apostas esportivas e jogos online. Apostas em geral, né? É mais fácil nós visualizarmos as apostas esportivas, mas o que a legislação permitiu foram apostas de cota fixa e não necessariamente apenas na temática esportiva, isso desde a lei de dezembro de 2023. Então, na teoria, esses recursos não poderão ser utilizados e não terão como ser utilizados. Mas nós temos aqui uma dificuldade operacional, uma dificuldade técnica disso ser posto em prática, segundo já foi informado pela AGU, e era algo que nós já antevíamos, até numa participação recente na Jovem Pan, eu comentei sobre isso, inclusive. Então, garantir que nenhum recurso proveniente de BPC, Bolsa Família, etc., seja utilizado para fins de apostas e jogos online, talvez seja impossível. Agora, ao mesmo tempo, o que nós temos aqui é pessoas que são beneficiárias desses programas podendo utilizar esses valores para, exemplo, apostas lotéricas, né, para compra de cigarros, compra de bebida alcoólica, tudo itens que podem também levar ao vício, podem levar ao superendividamento, etc., que são as questões prementes e que foram mais focadas pelo ministro Fux na sua decisão, e essas situações não estão impedidas de serem contempladas pelos beneficiários do Bolsa Família, do BPC, etc. Então nós temos aqui talvez 2 pesos, 2 medidas, algo que com certeza vai voltar à discussão no âmbito do STF e que no momento, de qualquer forma, a decisão que foi proferida ao final do ano passado pelo ministro Fux foi justamente de proibir que os beneficiários do Bolsa Família utilizem, e também BPC, entre outros programas assistenciais e sociais, então esses recursos sejam utilizados para fins das bets, né, como nós normalmente chamamos. Assunto relevante, a gente continua repercutindo. Chamo nessa conversa também a analista desse final de semana, a Jess, que também vai fazer uma pergunta ao senhor. Felipe, quando a gente olha para essa situação das bets, uma grande preocupação, como você bem endereçou, é a situação dos vícios. E dentro dessa medida, eles colocaram, abre aspas, jogos responsáveis. Então, que as bets teriam ali que zelar por um ambiente mais responsável em relação ao jogo. Dentro disso, eu tenho 2 perguntas. A primeira é, nessa regulamentação, existe alguma contrapartida por parte das empresas que agora podem legalmente operar no Brasil de uma taxa para isso voltar para investimentos em questões relacionadas muitas vezes à própria situação que a gente tem das bets não poderem viciar, por assim dizer, e a gente não ter a situação atual, uma habilidade de investimento contra os vícios. E o meu segundo ponto é, dentro da lógica de quantidade de apostas que pode ser feita, existe algum tipo de limite? Ou seja, aquela pessoa ela pode apostar até determinado valor, 20% do que ela tem no geral dentro daquele dispositivo ela poderia apostar? Como que está funcionando isso? A sua pergunta, ela foca 2 pontos essenciais que são relacionados mesmo ao jogo responsável. O jogo responsável, nós devemos frisar aqui, não é uma invenção, não é uma jabuticaba brasileira. É a nomenclatura, inclusive, utilizada internacionalmente, que em inglês é o Responsible Gaming. E o Brasil importou, óbvio, nós tivemos a sorte de chegarmos por último, ou um dos últimos nesse mercado, né? Dado que a atividade era proibida, era tida como ilícita, né, uma contravenção penal até o ano de 2018. Então, nós podemos observar como o mundo regulamentou essa questão e tentar absorver só o que há de melhor na legislação internacional. Obviamente, nós não somos nenhuma primadona, de modo que podemos errar, a regulamentação demorou um tanto a vir no país, né? Nós tínhamos 2 anos prorrogáveis por mais 2, acabou que, se nós formos considerar a primeira lei de 2018, nós levamos 5 anos até uma nova lei ser editada e, em 2024, de fato, começar a regulamentação. Então, nós tivemos todo esse tempo, por outro lado, para maturar as ideias e tentar absorver o que há de melhor no mercado. Então, com relação à sua primeira pergunta, sim, nós temos... em relação à segunda pergunta, eu vou começar pela segunda. Nós não temos um limite exatamente para o usuário. Ele tem uma questão de bom senso também, né? Ele pode pedir a autoexclusão dele se ele percebe que está viciado. E, por outro lado, os operadores eles têm a obrigação de monitorar e identificar se há
um desvio de comportamento que leve à conclusão de que aquele apostador ele está ali já numa patologia, num vício e portanto, está isso sendo prejudicial à vida dele, seja pessoal, seja profissional. Agora, ao mesmo tempo, nós temos sim, aí acho que eu toco na primeira pergunta, a obrigação dos operadores vigiarem, monitorarem, fiscalizarem como que está sendo feita a aposta pelos apostadores, pelos consumidores, porque se eles identificarem qualquer desvio de padrão, seja o padrão do próprio apostador, percebe que ele normalmente só faz apostas de 10, 20 reais e de repente ele começa a apostar R$1.000, 10 mil reais, seja o valor que for, isso pode chamar a atenção deve, aliás, chamar a atenção do operador e ele há de ou suspender temporariamente esse indivíduo ou comunicar ao órgão regulador para que possa, até mesmo em comunicação com a Receita Federal, identificar se esse valor que está sendo utilizado para apostas pelo usuário está comprometendo a renda dele. E, além disso, também o operador tem a obrigação de, na fiscalização, identificar se há um comportamento que tenda à manipulação de resultados, porque isso daí vicia todo o mercado e atrapalha a atividade não só do próprio operador, mas também acaba prejudicando aqueles que apostam, na medida em que as odds elas, né, são calculadas, ou seja, o fator de multiplicação que vai gerar o retorno financeiro para o apostador, ele é calculado de acordo com os prognósticos, com as probabilidades que os operadores identificam daquele resultado acontecer. Se há uma manipulação de resultados, tudo isso fica prejudicado e aí a atividade em si acaba sendo, no fim das contas, impossibilitada mesmo de existir, né? Então, ninguém no mercado tem interesse numa manipulação, no mercado viciado, muito menos as próprias operadoras. Ano novo, novas regras e a gente tentando entender um pouquinho com o Felipe, que é especialista em direito desportivo. Felipe, muito obrigado. A gente vai conversar muito ao longo desse ano, porque novas regras sempre geram vários conflitos aí, inclusive nas redes sociais e uma fiscalização também, claro, por parte do governo. A gente vai acompanhar. Muito obrigado. A gente volta a conversar em outro momento aqui na Jovem Pan. Um forte abraço. Obrigado a vocês pelo convite. Com certeza vai ter mais decisão judicial, vai ter mais portarias possivelmente saindo e a gente vai ter muito papo ainda ao longo do ano. Obrigado de novo. Ótimo final de semana.